Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida nesse despertar, amanhecer divino, glorioso, rico e milagroso. Por que milagroso? Porque você já acordou recebendo o que? Mais um dia de vida, mais uma oportunidade. Mas as coisas não estão se resolvendo, você recebeu mais uma oportunidade de se resolver. O principal já veio, o acordar. O choro pode ter durado até ontem, mas a alegria veio ao amanhecer. Não pelas coisas não ter sido resolvidas, mas por ter outra oportunidade de resolver. Glorifique a Deus, a alegria do Senhor é nossa força. É muito forte a gente pegar essa chave divina no acordar, quando a gente reconhece que foi Deus que despertou nós. A gente não sabe como acordamos, só nos damos conta quando estamos de pé. Um dia eu tive um papo rápido com uma pessoa, do qual foi preciso eu falar isso, que não é o despertador, não é o barulho na cozinha, não é o filho te chamando, é Deus te convocando para mais um dia, amém? Então é mais profundo do que acordei por causa daqui, não, acordou porque a bondade e a misericórdia do Senhor se renovou na tua vida, na tua casa em mais um amanhecer, e ela é a causa de não sermos consumidos. Então às vezes ficamos muito no raso e levamos muitas coisas que é sobrenatural como um mover natural, e por isso que às vezes não acessamos o que Deus tem para nós, amém? Então que você possa reconhecer esse milagre de vida já entregue para a tua vida. O primeiro milagre quando a gente recebe é quando a gente acorda, estamos vivos, né? E o principal é você, além de estar vivo, reconhecer quem te colocou de pé aqui em mais um dia. Não adianta você falar uma lista de coisas que você tem para fazer no dia de hoje e não reconheceu quem permitiu você fazer essa lista de afazeres. Amém? Reconheça que tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Cristo Jesus, o único que deu a vida por mim e por você, ressuscitou e vive e reina para sempre, está sentado à direita de Deus e intercede por nós como advogado fiel, diz a palavra do Senhor. Então quando você se dá conta que está de pé, quando você se dá conta que Deus te deu mais um dia, reconheça que não é nada por você, é tudo sobre Ele, para fazer através de você. Mas eu nem sirvo, eu nem estou em Cristo, eu vivo minha vida ainda, estou fazendo um monte de coisa, mas a oportunidade veio. O dia já veio. O que você vai fazer com essa oportunidade que chegou até você? Mais um dia, mais 24 horas, né? Mais uma oportunidade rica de você ser um canal de bênção numa vida, mais uma oportunidade abençoada de você ser um consolo em alguma situação de pessoas que às vezes estão precisando ser consoladas. Consolares os que choram, diz a palavra do Senhor. Às vezes você está no momento que já passou o tempo do choro, você está em alegria, então algumas pessoas estão precisando dessa alegria que está em você para consolar. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer em Gálatas 6, versículo 2, que temos que dividir os nossos fardos com os outros. Não é justo uma vida que vive uma vida com Deus, do qual enviou teu filho para nos servir, ver uma situação que está acontecendo com ela próxima e não se compadecer e não querer ali tomar parte do que está passando, do que está acontecendo. Mas como isso? Do jeito que Deus mover, às vezes vai ser através de uma palavra que você liberar para aquela pessoa, ela vai se sentir bem, por causa da palavra de Deus que saiu da tua boca. Seja a boca de Deus onde Deus te colocar, seja reino estabelecido onde Deus te colocar, porque é Ele que governa o teu coração, amém? Reconheça o acordar, chama Jesus para o teu barco logo ao amanhecer, e você pode ter certeza que a tua embarcação durante o dia todo, até a noite, até Ele te recolher para dormir, vai ser totalmente direcionada, por mais que venha ventos fortes, às vezes alguma chuva fora do normal, às vezes alguns balanceamento, quase naufragando, mas Deus não vai deixar afundar a embarcação que Ele está, aleluia. Assim eu me lembro da passagem dos discípulos, quando o Senhor dá uma ordem para os discípulos: entre no barco que vamos passar para o outro lado. Qual que é a ordem para nós nos dias de hoje, em cima dessa passagem? Receba eu na tua vida, que tudo será direcionado, comigo vocês vão passar para o outro lado. Para nós no dia de hoje, a gente com Cristo, permanecendo fiel, firme e forte até o fim, perseverar até o fim, a gente vai passar dessa fase para outra fase, da terra para o céu. Para os discípulos foi ali simbolizando apenas uma embarcação de um lado para o outro, mas no meio houve tempestade, mas o Senhor estava no meio daquela tempestade, Ele acalmou o vento, Ele acalmou a tempestade. Assim é Jesus na tua vida, quando você chama Ele para toda causa. Não tem como Ele resolver causas do qual você nem o chamou, depois fala que Deus não fez, Deus não viu. Chama Ele, convoca Ele, Ele gosta. Ele tem que ser convidado para entrar numa casa.
amém? Ele não invade, ele não arromba a porta, ele não pula muro, isso é o papel do ladrão, e ele é a salvação, aleluia. Ele veio por mim e por você, ele já fez o que tinha que fazer, mas basta você reconhecer. O ser humano tem uma dificuldade de reconhecer. Eles vê, eles sabem, quero isso, quero aquilo, mas reconheça tudo. Não queira só o que sai da fonte, mas queira estar na fonte. Não queira só as bênçãos, mas queira o doador da bênção. Não queira só as multiplicações dos pães, do qual o Senhor fez naquela passagem dos 5 pães e 2 peixinhos, e multiplicou, e a multidão o seguia, mas por causa da multiplicação dos pães, não pelo que ele era. Então você tem que seguir Jesus, viver em Cristo pelo que ele é e porque ele veio para salvar a tua vida, não pelo que ele oferece. Isso passa, né? Você pode ganhar algo hoje e amanhã já não ter mais. A palavra do Senhor diz que céus e terras passarão, mas a tua palavra permanecerá. Então o principal para a nossa vida, para mim e para a tua vida, é o pão espiritual, é o pão que desceu do céu para nos servir. Esse a gente tem que carecer e se esforçar para se alimentar dele todos os dias, amém? Que é a palavra de Deus, amém, irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, estou continuando no tema do qual o Senhor colocou no meu coração desde ontem, sobre os falsos profetas, né? Sobre a era da graça do qual vivemos, e muitos vêm aproveitando da sã doutrina, da santa doutrina de Deus, para desviar muitos do caminho. Eu estava no texto de uma das cartas de apóstolo Pedro. Ontem de manhã foi essa mensagem. Ontem à noite, no curso do qual fazemos com um grupo da igreja, a palavra testificou e o estudo foi sobre isso de novo, né? E o tema da mensagem de ontem, valendo para hoje também: a falta de conhecimento paralisa o crescimento. A falta de conhecimento paralisa o crescimento espiritual. Eu quero continuar a segunda carta de Pedro, a partir do versículo 9, aleluia, a partir do versículo 9, amém? Tema dos falsos profetas. E ontem o Senhor me deu uma reflexão muito forte, né? Como saber se é heresia ou Bíblia, né? Aí o Senhor me levou lá em Josué, quando Deus fala para ele meditar nesse livro dia e noite, para que tudo seja cumprido. Como saber se é verdadeiro ou falso? Como saber se é de Deus ou não? Bíblia. Como saber se a palavra é profética ou profecia ou é do Espírito? Faça a prova do Espírito para ver de onde vem. O próprio Jesus fala para a gente fazer isso, mas o que acontece? Muitas pessoas padecem por falta de conhecimento, né? E a falta de vontade de examinar as escrituras do maior número de pessoas, do povo de Deus, das próprias pessoas que se dizem ser seguidoras de Cristo, que adoram a Deus, a maior falta de vontade vem desse povo, vem de nós mesmos que estamos buscando uma vida com Cristo, de examinar as escrituras, né? A falta de vontade de examinar as escrituras do próprio povo de Deus não tem dado resultados de transformação. Por que vidas ainda não foram transformadas? Porque vemos vidas, multidões, gente e mais gente indo na igreja, batizando, aceitando Jesus, mas o comportamento continua o mesmo. Porque não busca o conhecimento na palavra. Como que eu vou conhecer a Deus sem examinar as escrituras que testificam do próprio Deus, diz a palavra do Senhor? Então o processo não acaba quando você aceita, quando você batiza, quando você frequenta. Ele começa aí. O propósito de Deus começa numa vida quando você morre para a tua vida carnal e passa a viver uma vida espiritual com Cristo Jesus. É necessário que nasça de novo, amém? Então o público cristão tem aumentado, amém, glórias a Deus por isso, mas a falta do conhecimento de examinar as escrituras tem retardado, né? Esse povo que se diz está em Cristo. Vamos enquadrar, não vamos generalizar, mas grande maioria se enquadra na multidão que seguia Jesus por causa do pão. Não entendeu, aleluia, eu vou explicar. A multidão seguia Jesus pelo que ele fazia: curava enfermos, expulsava demônio, dava bênção, fazia isso, trazia as bênçãos em cima dos milagres, curava os enfermos, fazia muitas coisas. Então muitos seguiam ele pelo que ele fazia, e quando ele falava quem ele era e o porquê ele veio, muitas pessoas já estranhavam, falavam que era um sermão duro e viravam as costas e voltavam com os seus costumes pecaminosos. Nos dias de hoje não está diferente, aleluia. Às vezes pessoas vão até Cristo através de um templo, de uma igreja, sendo que Cristo ele é morada, o Espírito Santo ele é morada, mas por essas pessoas não buscar o conhecimento da palavra, acha que vai adorar Deus só num certo lugar, sendo que Deus já habita, e o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito e em verdade, aleluia. Em João 4, o Senhor vai dizer através daquela mulher de Samaria, do qual ela fica ali preocupada onde adorar, e o próprio Jesus fala que
A adoração está aqui. O templo do Senhor, o reino se estabelece dentro, começa de dentro para fora. E ele fala para ela, testificando que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Mas pessoas, vidas que não procuram examinar as Escrituras, às vezes fica dependente e carente de coisas humanas, pessoas mortais, e esquece que é um imortal, que ela precisa e está ligada aqui embaixo em comunhão com os irmãos, mas às vezes fazem o contrário, amém? E não consegue discernir, porque só querem, só pede, e nunca vai saber como Deus age, nunca vai saber quando Deus está falando, porque só está acostumada de uma forma. Tem gente que só costuma buscar Deus na hora do apuro, a hora que falta ar, a hora que afunda. Amém? Lembra Pedro andando pelas águas? Eu estou falando que é o caso dele, aleluia. Pedro, meu Deus do céu, né? Ele andou sobre as águas, foi ousado a falar para o Senhor, então diga que eu vá, e o Senhor falou, venha Pedro. Mas eu quero dizer a parte aqui, B ou C do versículo, do qual quando ele afunda, ele clama ao Senhor, e o Senhor estende a tua mão e levanta ele. Então tem pessoas que às vezes só é acostumada quando está afundando e clama a Deus, e Deus vai lá e pega. Deus, Ele é justo, Ele é santo, aleluia, Ele não muda, a terra é o globo onde Ele se assenta, Ele vai sempre socorrer o necessitado, Ele vai sempre ouvir o clamor de quem está clamando, amém? Isso que eu quero enquadrar aqui sobre os falsos profetas, sobre vidas que ainda não se entregaram totalmente a Cristo, mas estão buscando, mas pela sua humildade, pelo teu jeito simples, às vezes cai em rebanho de falsos profetas, lobos disfarçados de ovelha, e acabam sendo enredados. Isso é muito sério, porque isso acaba escandalizando o nome do Senhor. Porque às vezes você vê a pessoa, quando ela se dá conta que ela foi vítima de um falso ensino, de uma falsa doutrina, de um falso evangelho, depois ela vai generalizar todos. Isso tem acontecido, mas eu preciso acalmar vocês aqui que isso é profecia. Isso fala em Mateus 24 pela boca do próprio Cristo Jesus, aleluia. Quando os discípulos falam, Senhor, qual que é os sinais dos fins dos tempos, né? Como que vai ser o fim do mundo, a sua volta, tal? Jesus fala, calma, acautelai-vos para que não vos engane. Mateus 24, 2, 3 e 4. Acautelai-vos para que não vos engane. Haverão muitos em meu nome, dizendo, Senhor, Senhor, se de Cristo, enganarão muitos. Ou seja, haverão muitos no meu nome, falando que é de mim, mas não são, e enganarão muitos. E muitos públicos, muitas vidas estão sendo alvo disso. Amém? E eu quero falar contigo, com você agora, irmão abençoado, para que você procure mais, cada vez mais, examinar as Escrituras. Isso aqui não precisa de ninguém mortal, precisa de um espiritual, o Espírito Santo de Deus. Ah, eu não sei ler a Bíblia. Quando você for ler a Bíblia, fecha ela. Não sei qual texto que você vai examinar, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, aleluia, seja o que for, faz uma oração simples. Senhor, poderoso Deus, me ensina a entender o que o Senhor está dizendo nas tuas Escrituras sagradas, através do teu Espírito Santo. Abra os meus olhos e me dê discernimento e sabedoria, em nome de Jesus, amém. Simples, mas precisa do esforço, amém. 2 Pedro 2, versículo 9 em diante, aleluia. Assim sabe o Senhor livrar das tentações os piedosos, os que procuram viver no caminho com Jesus, mesmo passando por muitas aflições. Assim o Senhor sabe nos livrar de tentações e reservar aos injustos, os falsos profetas que procuram fazer o mal, os que procuram manobrar a palavra de Deus, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Tem uma diferença. O Senhor nos livra da tentação e nos separa de um lugar para nos colocar no celeiro celestial. Quando o vinho final, seus anjos vão separar, né, o joio do trigo, o que serve e o que não serve. A palavra do Senhor vai dizer através de Malaquias, e verás no final a diferença do que serve e do que não serve, os que reconheceram e os que não reconheceram. E no final, quando fala final, irmãos, é quando passou daqui. A oportunidade é essa vida, de você buscar a face do Senhor e viver a vontade do Senhor. É nessa vida. Depois dessa vida é apartamento, bode, ovelha, céu e lago de fogo. Não brinca com a tua salvação. Aleluia. Como que eu faço para começar a fazer a vontade de Deus? Começa matando o seu eu. Começa a pedir para Deus sondar o teu coração, examinar o que tem para fazer, o que tem para tirar. E começa cortando pela raiz coisas que não edificam, só prejudica. Isso você tem o poder sobre você, porque é o seu eu que tem que ser matado. É de dentro para fora. E isso só faz se você quiser. Deus é Deus, Ele sabe todas as coisas. Se você não declarar do que você quer ser liberto, se você não declarar do que você não quer fazer mais, se você não declarar o que vem te afligindo, Ele vai entender que está tranquilo desse jeito que você está vivendo. Então declara com a tua boca, confessando com o teu coração.
aleluia, e haverá libertação para a tua vida. O Senhor me deu um tema também em cima disso, falando de libertação. A falta da busca do conhecimento da palavra não tem libertado almas por inteiro. A falta da busca do conhecimento da palavra não tem libertado almas por inteiro. Amém? 2 Pedro 9. Assim o Senhor livrará da tentação os piedosos que estão buscando uma vida com Cristo, e terá um lugar reservado para os injustos para serem castigados no dia do juízo. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia, desprezam as dominações, e atrevidos obstinados não receiam em blasfemar as autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em forças e poder, não pronunciam contra eles juízos blasfemos diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, que seguem seu próprio eu, que seguem a natureza pecaminosa, que segue a natureza adâmica, que não aceitou Cristo verdadeiramente, que segue a caída lá do jardim, feitos para serem presos e mortos, blasfemados, do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Existe galardão da injustiça. A corrida nossa aqui é por uma coroa incorruptível, que é o galardão do qual o Senhor vai nos dar. Em Apocalipse vai falar que o Senhor, eis que venho sem demora, Apocalipse 22, retribuirei cada um segundo as suas obras com o teu galardão. Mas também tem um galardão da injustiça. Se não vivemos em cima da justa e santa palavra do Senhor, receberemos o galardão da injustiça. E não queremos experimentar isso. Em nome de Jesus, procure sempre fazer o que é bom aos olhos de Deus. A palavra do Senhor é simples. Mateus capítulo 7, versículo 21, a palavra do Senhor vai dizer que aquele que diz Senhor, Senhor, nem todos que diz Senhor, Senhor darão o reino dos céus, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É a vontade de Deus que tem que ser feita. Como que eu faço isso? Ouvindo, guardando e praticando, se assemelhando a um homem sábio que fez a tua casa na rocha. Amém? Aqui está falando dos falsos profetas. Aqui Pedro fala também que tanto para um e para outro vai ter um lugar reservado para o piedoso que procura ali exalar e liberar a palavra do Senhor, vivendo através das suas práticas. O Senhor vai sempre livrar ele das tentações. Assim o salmista Davi fala que muitos são as aflições do justo, mas Deus o livrará de todas. Mas ele também fala que o injusto vai ter um lugar separado no dia do juízo final para serem castigado. Não se preocupe com as tentações e aflições e as provocações. Tudo que vier sobre você, reconheça quem você é em Cristo, reconheça a sua identidade em Cristo Jesus, para que não haja engano nenhum da parte do Senhor sobre ti, para que o Senhor sempre ache graça nos seus olhos ao ver a sua adoração aqui em terra. Amém? Recebendo o galardão da justiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. São eles máculas inódoas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiem convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Meu Deus, os quais deixando o caminho direito, já foram no caminho direito, se desviaram, os quais deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. É muito sério isso, porque aqui estamos falando de vidas que já pisaram no Santo dos Santos, que já viveram uma vida com Deus. E hoje, infelizmente, muitas vidas se distraem por pouca coisa. Quando eu falo pouca coisa, é que nem se compara do que Deus tem para nós. Muitas pessoas se desviam do caminho por propostas, ao invés de permanecer no caminho pelo propósito. Aleluia. Muitas pessoas desviam do caminho por causa de proposta, ao invés de permanecer no caminho através de um propósito divino, proposta terrena, propósito do céu. Aleluia. Deus tem um lugar para o justo e para o injusto, para quem serve e para quem não serve. João 15, do versículo 1 até o 2, vai dizer que o Senhor, aquele que está ligado na verdadeira videira, Ele poda para que dê mais fruto, mas o que não está, Ele corta e lança ao fogo. Aqui, apóstolo Pedro fala dos falsos profetas, mas fala que o Senhor está vendo tudo, e tem um lugar reservado para aqueles que são piedosos, que vai sempre estar livrando das tentações, e os que são injustos, para serem cobrados no dia do juízo. Então a gente tem que estar sempre olhando, fazendo examina-se o homem a si mesmo, como que está essa árvore, como tem sido os frutos, tem florescido, tem dado folha, tem feito sombra para alguém, tem sido motivo de alguém encostar em você, por você ser uma boa árvore. Aleluia. E se não for, a palavra do Senhor diz que Ele corta.
Amém? Certa passagem, Jesus com os discípulos avistou uma figueira de longe, estava com fome, de longe frondosa, folhagem, mas chegou perto dela, não tinha fruta, já tinha passado 3 anos, e o Senhor amaldiçoou aquela figueira e secou. Aleluia. Nos dias de hoje, nós em Cristo, uma vida em Cristo não pode ser uma vida infrutífera, mas uma vida frutífera, senão Ele corta e lança ao fogo. Amém? Então que sejamos frutíferos onde o Senhor nos colocar. Amém? Que sejamos um motivo de bênção para outras pessoas enxergar a presença de Deus na nossa vida. Refletir, sem a gente falar nada, quantas vezes você chegou em lugar, a pessoa sentiu a presença de Deus na tua vida, só de você carregar. Amém? Então que possamos ter isso conosco e sempre a gente ligar o que é do céu e o que é da terra, o que é de Deus e o que não é de Deus. Os falsos profetas, eles costumam se infiltrar no meio de povos que procuram servir a Deus. Os falsos profetas, eles procuram ensinar uma doutrina do qual vai massagear ao invés de curar e libertar, né? Quando você vê que está muito fácil, que não exigiu muito esforço, aparte-se. E quando você vê que não está em cima do que a Bíblia diz, anátema, apóstolo Paulo vai dizer à igreja da Galáxia, quando ele fala que ele volta pela segunda vez, se pressionou de, por tão pouco tempo, as pessoas estarem todas desviadas do evangelho que ele tinha acabado de pregar, né? Que seja um anjo do céu, seja quem for, se não for o evangelho do qual foi pregado, anátema. Então que possamos ficar ligados, né, na nossa caminhada com Cristo, se estamos buscando verdadeiramente viver uma vida de santidade com Jesus, para não cair em redes de falsos profetas, para não cair em redes de falsas doutrinas, para não cair em buracos que às vezes aos olhos naturais parece ser bom e a pessoa acaba abraçando, porque não exigiu obediência, não exigiu renúncia, não exigiu ali deixar o velho de lado. Pessoas vão falar para você vir do jeito que está e permaneça como quiser. Afaste-se disso, pelo amor de Deus. Venha como está e Jesus vai te transformar, porque há poder nesse nome. Se não houve transformação, é que ainda não se entregou por inteiro. Amém? Que você possa ficar com essa palavra e poder buscar sempre no Senhor, em nome de Jesus, em cima das suas escrituras, para que você não seja enganado. Amém? Deus abençoe.